Uma profecia de destruição apocalíptica e assustadora, com guerras, dilúvios, terremotos, monstros ferozes e uma era de gelo glacial, capaz de acabar com a vida na Terra. Essa seria a descrição do Ragnarok, o fim do mundo previsto pelos Vikings, retratado hoje através de jogos, séries e filmes da cultura pop. Mas nem mesmo o cinema foi capaz de representar o que realmente seria esse mito nórdico. Por isso eu te pergunto, e se o Ragnarok fosse real? E se ele acontecesse nos dias de hoje, como seria? Vamos bibliografar para você. Ragnarok significa destino dos deuses, e seria uma escatologia apocalíptica nórdica, de uma série de eventos que levariam ao fim do mundo. E tudo o que sabemos ao seu respeito está registrado no conto de Edda, que é uma série de manuscritos medievais do século XIII. O Ragnarok se iniciaria com uma hecatombe climática, desencadeada por 3 longos invernos, nunca vistos antes na história, que cobririam todo o planeta Terra com uma enorme camada de gelo e neve, seguidos de uma escuridão total, que deixaria o céu completamente vazio. Não se sentiria mais o calor do sol, e as estações do ano deixariam de existir nesse período. Esse frio intenso destruiria plantações e, consequentemente, mataria os animais, gerando uma fome mundial, que rapidamente traria o caos para a humanidade. Uma era de guerra se iniciaria, descrita por pais perseguindo filhos, irmãos se voltando contra irmãos. Tremores de terra seriam ouvidos por toda parte do planeta, e a árvore da vida, da mitologia escandinava chamada Yggdrasil, murcharia. É nesse ponto que o monstruoso lobo Fenrir seria solto de suas correntes, junto com a enorme serpente chamada Jormungand, que emergeria das profundezas dos oceanos, trazendo consigo um grande dilúvio sobre a Terra. Essa inundação planetária facilitaria a navegação do navio dos mortos, que seria formada por uma tripulação fantasma vinda de Hel, o submundo nórdico, e capitaneada por Loki, o deus da trapaça, junto com um exército de gigantes do Reino do Fogo, chamado Muspelheim, que marchariam rumo a Bifrost, mais conhecida como Ponte do Arco-Íris, que os levariam para Asgard. Ali no Reino dos Deuses aconteceria uma das batalhas mais épicas dessa história, entre deuses e gigantes, feras e guerreiros humanos, comandados por Odin e que tiveram uma morte honrada em vida e esperavam por ele em Valhalla. Mas apesar dos esforços, todos seriam derrotados, inclusive Thor, o deus do trovão, que após derrotar a grande serpente, não sobreviveria ao seu veneno letal. Com o fim de quase todos os deuses, os 9 mundos nórdicos se extinguiriam consumidos pelo fogo, restando apenas um vazio sem quaisquer resquícios de que um dia teria existido a vida humana. Porém, um novo planeta verde e fértil junto com um novo sol emergiriam do vácuo do espaço, habitados por um homem e uma mulher chamados Lif e Liftrazir, que teriam escapado do Ragnarok escondidos dentro da árvore da vida. E assim, através deles, a sociedade seria repovoada mais uma vez, ecoando o mito da criação nórdica, com um looping infinito de repetições. Sendo possível constatar que para essas civilizações a ideia de mundo era provisória, desenvolvida pelo medo dos ciclos naturais da vida na Terra se acabarem um dia. Mas nem de longe foram os únicos a imaginarem como seria a ira de um castigo divino. A ideia de fim do mundo está presente desde o começo da humanidade e em quase todas as culturas que já existiram, variando apenas em suas características. Em relação ao Ragnarok, apesar de ser uma lenda épica nórdica com claras influências indo-europeias, eram apenas histórias contadas oralmente, e toda sua parte escrita foi registrada somente anos depois, por alguns monges cristãos do século XIII, que fizeram claras alterações e modificações em suas fontes originais, como uma forma de resposta da Igreja e contenção da ameaça pagã crescente na Europa daquele período.
e todo o material que hoje temos em mãos seriam justamente o produto desse período de influência religiosa. Isso explica para nós a semelhança dos clássicos escandinavos com o Apocalipse cristão, que seria a readaptação desses contos com elementos presentes na Bíblia, corrompendo as fontes classificadas como verdadeiras, e o próprio Ragnarok seria uma cópia redesenhada de algo que já existia. A intenção da igreja era transformar o cristianismo em uma espécie de sucessora da cosmovisão nórdica. O arauto dos deuses Heimdall toca seu chifre para anunciar a chegada do exército invasor, como os anjos tocam suas trombetas para dar início ao juízo final, junto com o escurecimento do sol e estrelas caindo de seus firmamentos no céu, desastres naturais por toda parte, feras assustadoras como as citadas por João que emergem da terra e do mar, deuses lutando contra forças do mal que causam desordem, como o arcanjo Miguel enfrentando Satanás e seus anjos. Loki corresponde ao diabo, e que assim como ele seria acorrentado antes de ser finalmente derrotado, Balder ressuscitaria assim como Cristo retornaria no dia do julgamento das nações. O casal humano salvo pelo tronco da árvore da vida evoca Adão e Eva. As tábuas de ouro que Balder encontra fazem referência a Moisés, com as tábuas da lei. O anticristo é substituído por Surtur, Elias substituído por Thor, o Armagedon pela Batalha de Asgard e o Ragnarok, como no Apocalipse, é seguido de uma regeneração universal. Além desses elementos, o contexto da história também teria sido alterado. Em alguns finais alternativos é dito que após o Ragnarok acontece a ascensão de um novo e único Deus, que passaria a governar o novo mundo. Em outros que a Batalha de Asgard seria eterna, e em outros que o ciclo não se repetiria, com o repovoamento do planeta por um casal, e sim que após o Ragnarok o mundo acabaria para sempre. Mas nenhuma dessas teorias foram comprovadas devido à falta de registros escritos anteriores aos modificados cristãos. O que realmente está em jogo nessas eventuais escatologias do fim, como no caso do Ragnarok, é a consequência da destruição da natureza causada pelo ser humano, que além de tudo, ousa desafiar uma ordem superior divina, gerando assim dezenas de mitos desde a Mesopotâmia. O mito do dilúvio universal foi um dos mais populares da antiguidade e anterior ao da Arca de Noé do Antigo Testamento. A destruição pelo fogo também é universal, com registros na Grécia, Escandinávia, Índia, nas culturas pré-hispânicas e greco-romanas. Os astecas já profetizavam catástrofes causadas pelo fogo e pela água. Na Idade Média, a chegada do ano 1000 provocou pânico com temores de que o mundo fosse acabar. E atualmente não só religiões como o cristianismo afirmam estarmos vivendo o começo do fim, mas outras vertentes como a hinduísta, que prega estarmos passando pelo período de Kali Yuga, uma era de disputas que seria a última antes de um grande cataclismo universal surgir para purificar o planeta. E mesmo depois de todos esses anos, o Ragnarok continua uma fonte de inspiração moderna, cuja adaptação mais conhecida atualmente é a referência dessa mitologia no universo Marvel, com os filmes de Thor, sendo um termo também frequentemente usado em temáticas musicais como bandas de heavy metal, e popularizada cada vez mais em franquias de jogos, como God of War, que trará o Ragnarok ainda esse ano na visão do deus da guerra Kratos. Mas se antes era necessário que deuses castigassem os homens e os punisse por seus atos, hoje não precisamos de uma intervenção divina para isso. As catástrofes causadas pelo homem ao planeta bastam para sua própria autocondenação. Só espero que o Ragnarok fique apenas nas telas de cinema mesmo. E aí, teria coragem de enfrentar o Ragnarok? Deixa seu comentário aí embaixo. Avise-nos se gostou desse formato de vídeo, pois podemos trazer temas de outras mitologias como essa para vocês. Se estiver aqui pela primeira vez, claro, se inscreva nesse canal. Não deixe de contribuir com o nosso crescimento. Ajude-nos a chegarmos mais longe com essa comunidade. Compartilhe com seus amigos e continue acompanhando os próximos. Eu vou ficando por aqui. A todos, tchau!